Oiê, esse é o canal Maria Vai com as Outras e aqui vou contar pra vocês como que tá sendo esse processo para ser a futura au pair e também como será todo o processo e minha experiência lá nos Estados Unidos como au pair. Olá galera, estamos aqui de novo e hoje o assunto vai ser sobre o visto americano para au pair lá para os Estados Unidos. Vou falar aqui pra vocês como que é o processo do visto, toda a documentação para levar no dia da entrevista do visto e também como que foi o meu processo para vocês entenderem como que foi essa minha situação para tirar esse travel ban que tinha entre os Estados Unidos e o Brasil e depois como que foi, né, essa questão da abertura dos consulados e o retorno do consulado mesmo para a emissão de visto. Então tá, no último vídeo eu falei com vocês como que foi todo o meu processo até chegar o match, até eu ter a família para ir. Então vamos partir do momento que eu tive o match. Então depois que você tem o match, você recebe, né, igual eu falei, ligação de Boston, sobre a confirmação do seu match, e você recebe um e-mail também da Cultural Care com as informações para você preencher o seu DS-160, que é um formulário para requisição de visto. E lá tem todas as informações, o passo a passo para você preencher o DS da forma correta. E após isso, a gente vai seguir para outro procedimento, que é o agendamento de visto. Então, após esse preenchimento do DS-160, eu vou deixar o site aqui para vocês acessarem na descrição para o preenchimento do DS-160. Depois, então, que você faz o preenchimento desse formulário, você vai para o site de agendamento de visto para agendar o seu visto. Mas antes de você fazer o agendamento, você tem que ir nesse site para fazer o agendamento, criar uma conta, fazer um login e a partir disso você vai cadastrar as suas informações. Ao final do preenchimento do DS-160, você tem um código, né, que você recebe, que é um tipo código de barra daquele seu formulário. Então você tem esse formulário, esse código de barra, você vai vai criar um login no site do agendamento de visto e vai colocar todas as suas informações, como o número de passaporte e também o seu código de barra do seu formulário DS-160. Tá, depois que você fez esse login no site de agendamento do visto e você colocou todas as suas informações, você vai ter acesso ao calendário de agendamento para a entrevista. Você consegue tirar o visto em Porto Alegre, em Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. São lugares que têm consulados ou embaixadas americanas, no qual você pode fazer a sua entrevista para o visto. E no Brasil, 2 lugares você não tem o CASV, que é o Centro de Atendimento aos Solicitantes de Visto, que é no caso de Recife e Porto Alegre. E nesses casos, quando não tem o CASV, é preciso que você mesmo tire as fotos no modelo que é requisitado para o visto. Então lá mesmo eles colocam as informações necessárias do tamanho, dimensão da foto, como que tem que ser tirada. E no dia da entrevista, quando você vai lá no consulado, você leva essa foto. Já nos outros locais que possuem o CASV, que é esse Centro de Atendimento aos Solicitantes de Visto, primeiramente você tem que ir no CASV, marcar um horário no CASV, para você tirar suas digitais e você tirar sua foto. Que é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Então lá, primeiramente, sempre é agendamento no CASV e depois agendamento no consulado. Às vezes tem como você fazer tudo no mesmo dia, mas em alguns casos, às vezes você não consegue bater as datas ou então bater os horários para calcular o deslocamento entre um lugar e outro. Porque geralmente os locais de centro de atendimento e o consulado não são os mesmos locais físicos. São locais separados e que às vezes tem uma distância que pode interferir no horário de agendamento de um ou de outro. Então sempre atente-se. Primeiro, caso você vá
fazer solicitação de visto em algum lugar que tenha o CASV. Você precisa marcar CASV e em seguida marcar no consulado. Isso tudo você consegue fazer no próprio site de agendamento, porque lá vai aparecer o calendário com todos os horários. Só que quando você vai fazer o agendamento, sempre aparece o visto primeiro, o consulado primeiro e depois é o CASV. Então você tem que se atentar a essa questão do cronograma de horários, que o CASV sempre tem que vir antes. Então, vou explicar para vocês o que você faz em cada um dos lugares, pensando que você terá atendimento no CASV e no consulado. Então, lá no CASV, você chega, sempre é atendido pontualmente, porque eles fazem a divisão das filas de acordo com o horário que você agenda. E lá eles retiram as digitais e a foto, confere todas as suas informações do passaporte e o seu agendamento do CASV e do consulado, colam um adesivo atrás do seu passaporte, rabiscam lá, sei lá o que eles servem, aquele rabisco, te entrega e pronto. Em seguida, você vai lá no consulado. Lá no consulado, você entra, você não pode entrar com pertences, nem bolsa, nem celular, nem o Apple Watch, nem nada. Você pode entrar apenas com a sua pastinha de documento transparente. Então, você vai, entra, o recepcionista pede os seus documentos, você aguarda e depois você vai para a sua entrevista. A entrevista é um pouco tensa, porque você fica numa fila e tem várias, cabines e você escuta a entrevista de todo mundo e todo mundo vai escutar a sua, né, quando você estiver sendo entrevistado. E o que a gente fica o que dá mais nervoso ainda, né, é porque a gente começa a escutar a entrevista de fulano de tal que tá ali, foi negada, o visto foi negado, aí você fica tenso. Mas a gente tem que focar sempre nesse momento, de que tudo vai dar certo. Então, o consulado é basicamente isso, você entrar, esperar, fazer a sua entrevista com o cônsul e ter o visto aprovado ou negado na hora, eles te dão a informação, depois sai, o passaporte fica lá para ele ser entregue ou você retirar já com o visto. Oiê, esse é o canal Maria Vai com as Outras e aqui vou contar pra vocês como que tá sendo esse processo para ser a futura au pair e também como será todo o processo e minha experiência lá nos Estados Unidos como au pair. Tá, agora informações importantíssimas. O que você deve levar de documentação para o CASV, que é o Centro de Atendimento aos Solicitantes de Visto. Primeiro, passaporte, o passaporte válido, a página de confirmação do DS-160, que é aquele formulário que você preencheu, e o comprovante de agendamento do CASV e do consulado, do visto. E para a documentação do visto, eu tenho uma lista extensa, porque é uma lista que eles passaram pra gente levar documentações caso seja necessário. Então eu vou falar aqui a lista, vou deixar também na descrição para vocês terem essa informação mais fácil e vou tentar colocar aqui ou desse lado. Então, eu levei o meu passaporte válido atual, o meu passaporte antigo, que eu tenho visto válido de turista ainda. Levei o DS-2019, que é um outro tipo de formulário que a gente recebe, que quem envia para a gente é a empresa Cultural Care, a gente não solicita nem nada. E o comprovante da taxa SEVES, que é uma taxa também que é a empresa que paga. Esses dois documentos são referentes ao nosso programa de intercâmbio como au pair. Então, quem é de responsabilidade da empresa que estamos indo nos enviar. E a gente leva também a página de confirmação do DS-160, o comprovante de agendamento do CASV e da entrevista do visto, cópia de RG e CPF, cópia de carteira profissional de trabalho, extrato bancário original e atual, comprovante de residência atual,
comprovante de matrícula escolar, caso você esteja fazendo alguma faculdade, universidade, os documentos da sua conta online da Cultural Care. Em específico da Cultural Care é a carta do programa e também a página My Contacts, que é onde tem os contatos. E você precisa também, né, o que eles falam pra gente levar, os 3 últimos contra-cheques ou lerites, declaração e protocolo de patrimônio do último imposto de renda, se você declarar, e cópia de bens e patrimônios, se você tiver. E caso alguma pessoa, seu familiar, esteja bancando, né, a sua viagem, você levar também as cópias dos documentos deles, igualmente da sua. Não é tão assim necessário, porque as indicações de preenchimento do DS-160 da Cultural Care acaba pedindo pra gente colocar como pessoa que está pagando a família lá dos Estados Unidos. Então, a gente não tem como trazer esses documentos deles pra lá, pra entrevista. E acabou que não pediram pra mim. E eu vou contar pra vocês agora como que foi a minha experiência.